escrevo esta. Eu, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escrevo esta carta aos que foram chamados, isto é, aqueles a quem Deus, o Pai, ama e a quem Jesus Cristo protege. Que vocês tenham mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então, senti que era necessário escrever agora, para animá-los a combater a favor da fé que, uma vez por todas, Deus deu ao seu povo. Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente, sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para sua vida imoral. E também rejeitam Jesus Cristo, o nosso único Mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. Embora vocês conheçam tudo isso, quero lembrar que o Senhor salvou o povo de Israel, tirando da terra do Egito, mas depois destruiu aqueles que não creram. Lembrem dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Travou. Eu acho que minha internet está muito ruim, está muito fraca, gente. Vamos ler, né? Vamos ler, então. Ó, vou ler aqui, tá? Tá. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não criam. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles os têm guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estavam disputando com o diabo acerca do corpo de Eles estão amarrados com correntes eternas, lá embaixo, na escuridão, imoralidades e pecados sexuais. Eles sofreram o castigo do fogo eterno, o que é um aviso claro para todos. Do mesmo modo, esses homens têm visões que os fazem pecar contra o próprio corpo deles. Desprezam a autoridade de Deus e insultam os gloriosos seres celestiais. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso. Na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés, Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse: que o Senhor repreenda você.
Mas esses homens xingam aquilo que não entendem. E as coisas que eles conhecem por instinto, como os animais selvagens, são estas que os destroem. Ai deles! Seguem o mesmo caminho de Caim. Por causa de dinheiro, eles se entregam ao mesmo erro de Balaão. E como Corá se revoltou e foi destruído, eles também se revoltam e serão destruídos. Com as suas vergonhosas bebedeiras, eles são como manchas de sujeira nas refeições de amizade que vocês realizam. Eles cuidam somente de si mesmos. São como nuvens levadas pelo vento que não trazem nenhuma chuva. São como árvores que, mesmo no outono, não produzem nenhuma fruta. São como árvores que foram arrancadas pela raiz e estão completamente mortas. Eles são como as ondas bravas do mar, jogando para cima a espuma das suas ações vergonhosas. São como estrelas sem rumo, para as quais Deus reservou para sempre um lugar na mais profunda escuridão. Foi Enoque, na 7ª geração a partir de Adão, que há muito tempo profetizou isto a respeito deles. Olhem, o Senhor virá com muitos milhares dos seus anjos para julgar todos. Ele virá a fim de condenar todos os que não querem saber de Deus, por causa de todas as más ações que praticaram e por causa de todas as palavras terríveis que esses pecadores incrédulos disseram contra Deus. Esses homens estão sempre resmungando e acusando os outros. Eles seguem os seus próprios maus desejos, vivem se gabando e bajulam os outros porque são interesseiros. Mas vocês, meus amigos, lembrem do que foi profetizado pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles disseram a vocês: quando chegarem os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês. Pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. São essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Porém, vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem, guiados pelo Espírito Santo. E continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Tenham misericórdia dos que têm dúvidas. Salvem outros, tirando-os do fogo. E para com outros, mostrem misericórdia com medo, odiando até as roupas deles, manchadas pelos seus desejos pecaminosos. Deus pode evitar que vocês caiam e pode apresentá-los sem defeito e cheios de alegria na sua gloriosa presença. Por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, louvemos o único Deus, o nosso Salvador, a quem pertencem a glória, a grandeza, o poder e a autoridade, desde todos os tempos, agora e para sempre. Amém.
Glória a Deus, né? Então a gente vê aqui que em Judas, ele nos instrui a orar no Espírito Santo, né? E é o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, quem nos motiva e nos leva a orar. Orar no Espírito Santo é orar em línguas. E nós precisamos aprender a nos render, né? Nessa direção do Espírito, tão logo a sentimos, né? E não mais tarde, quando o momento já passou. Então, isso faz parte do processo de aprendermos a orar sem cessar, com toda oração e súplica em todas as ocasiões, onde quer que estejamos, e independentemente do que estejamos fazendo, eu incentivo a orar no Espírito Santo. Ao fazer isso, você experimentar a alegria que recebe aquele que ora de acordo com a vontade de Deus. Como a gente já falou também em outros encontros nossos, né, que a gente ora em qualquer lugar, né? O orar em espírito é você estar elevando os seus pensamentos a Deus, né? Ao Espírito Santo. E você está tomando banho, você está falando com Deus. Você está lavando prato, você está falando com Deus. Você está malhando, você está falando com Deus, né? Orar em espírito é você estar com o seu espírito conectado ao Espírito de Deus. É você estar orando no espírito ali, ó. Você está falando com Deus o tempo todo. Então é isso que é orar no espírito, né? E uma coisa que eu achei interessante aqui, não sei se vocês sabiam, né, que é bom a gente ler a Bíblia por causa disso, que a gente relembra, né, as coisas que a gente já ouviu. Vocês sabiam que o corpo de Moisés, o diabo queria pegar o corpo de Moisés? Aqui, ó, que nem mesmo o arcanjo Miguel e o diabo, eles disputaram pelo corpo de Moisés lá no monte, quando Moisés morreu. Então, o corpo de Moisés nunca foi encontrado. Ele morreu, né? Mas ele foi arrebatado, né? O corpo dele não foi enterrado, não foi deteriorado, entendeu? Porque o anjo do Senhor levou o corpo de Moisés. Vocês sabiam disso, Mayara? Eu não sabia, Pois é. não sabia. Muito bom. E tem uma parte lá, acho que é em Mateus ou em Marcos, não sei, que Jesus, né, quando Jesus estava com os discípulos, aí ele foi para o monte orar, e aí apareceu Moisés, acho que apareceu outro discípulo, nem lembro mais quem foi. Mas apareceu uns dois e ficou conversando com Jesus, entendeu? E Pedro viu. Pedro viu eles conversando e sabia que era Moisés, e sabia que era. Acho que foi Moisés e Abraão, que né, desceu dos céus e ficou conversando com Jesus. É bem interessante também. Quando a gente chegar, vocês vão ver. Mais alguém quer comentar? Seu Antônio tá quietinho aí, pode falar. Sobre Judas aí. Essa parte do pecado, né, gente, dos ímpios aí, que tá. O final dos tempos já chegou, né? Os últimos tempos já estamos vivendo esses últimos tempos, né? Onde os desejos da carne, né, tá prevalecendo, o povo está contaminando os corpos, né? Rejeitando as autoridades, difamando os seres espirituais, né? Então, assim, a gente vê como a gente já está no fim mesmo. Então, o que a gente está fazendo realmente, né, é edificando a nossa fé, né? Na santíssima fé, né? Orando. E a gente está o quê? Mantendo, né, o amor de Deus, a misericórdia de Jesus, né? Nessa egrégora, como você falou, né, Mayara? Como a gente está junto aqui, buscando no só propósito, o crescimento espiritual e a edificação, a gente está crescendo espiritualmente, né? Mas a gente vê como a gente está nos últimos dias mesmo, que o juízo de Deus, o grande dia, está próximo. Está próximo, muito próximo mesmo. E esse povo, né, que abandonaram, né, essa vida, né, de Jesus, essa vida liberta, eles estão realmente presos nas trevas, né, acorrentados e, e quando a gente tem que o quê? Tem que buscar falar do amor de Jesus para os outros, né? Para que esse pessoal, que a gente
tenha misericórdia deles, né? Para que eles não sejam lançados no mar da escuridão mesmo, né? Corre aqui, ó, o juízo final. Quando chegar o juízo final, o grande dia, eles serão presos com correntes eternas. Então é muito forte isso, muito forte mesmo. E a gente tem que realmente ter misericórdia no coração dessas pessoas. A gente tem que amar elas, né? Não amar o pecado. E aqui do 21 ao 23, ele deixa assim um mandamento mesmo aqui pra gente, né? Conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e tenhais compaixão de alguns, usando discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, e os outros ainda mostrai compaixão, porém com cuidado, detestando até a roupa contaminada pela carne, né? Então, realmente, conservar no amor, né? Estamos vivendo momentos aí complicados, mas temos que seguir esse mandamento aqui, né? Hoje em dia a gente não pode nem falar mais, né? Assim, fulano é gay, LGBT, que a mais, não sei o que, não sei o que. A gente não pode nem estar falando, né? Mas assim, a gente vê o povo ler a Bíblia, porque eu tenho muitas pessoas que eu conheço, né? Que leem a Bíblia, sabe que é errada, mas continua no pecado, né? Tem uma pessoa aqui mesmo, na minha cidade, pensa num cara que lê a Bíblia, parece que come Bíblia. Ele fala assim, e ele tá até no grupo nosso, de um grupo que eu faço parte aqui, dos radicais, só que ele é ex-homossexual, né? Mas claro que às vezes tem recaída, né? A gente tá óbvio, né? É óbvio. Mas uma pessoa assim que tem um temor de Deus, assim, que lê a Bíblia, que fala com tanto amor, assim, só que aqui, ó, eles acho que não entendem muito, né? Ou não quer entender, não sei. Mas que a gente tenha misericórdia mesmo, como eu falei, né? A gente ama o pecador, a gente não ama o pecado. A gente sabe que o que eles fazem que é errado, né? Que não é certo. Mas que a gente possa, a cada dia, né, falar com amor, né? Com sabedoria, para não afastar eles. Que a gente tem que incluir todos, né? A gente não vai rejeitar as pessoas, a gente vai simplesmente amar com o amor de Jesus. E sempre que possível tocar, né? Nesse ponto, né? Nesse ponto de que as pessoas se entregaram na imoralidade, as relações sexuais antinaturais, né? Então, eles estão sob um castigo de fogo eterno, infelizmente. E a gente tem que realmente estar orando, né? Orando e pedindo a Deus misericórdia sobre essas pessoas. A chamada tem 8 minutos. Mais alguém quer falar? Tere tá quietinha, Tere tá só. Maria. Seu Antônio. Bom dia, irmãs. Depois, tá? Eu gostaria apenas de fazer um pequeno comentário, mas em João. Sim. O versículo 3 diz assim: Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade. Como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Diante de tudo que nós lemos agora pela manhã, ouvimos e estamos comentando, precisamos entender a importância de investirmos tempo nos nossos filhos e quem os tem nos seus netos. Sim. Investir tempo na nossa família, porque os tempos são maus e, infelizmente, a tendência é piorar, né? A gente tem visto muitos movimentos contrários à palavra, favorecendo a dissolução, favorecendo aí o livre amor, como eles chamam, né? Aos Então, desejos da carne, né? isso.
Isso, né? Toda forma, né? Toda forma de expressão contrária à vontade de Deus. Então, cientes disso, irmãos, nós precisamos investir nos nossos. Precisamos ter tempo. Às vezes a gente preocupa tanto com a vida profissional, às vezes preocupamos demais com a vida da igreja, somos muito voltados a trabalho na igreja, aquela coisa toda, e não nos dedicamos aos nossos como deveríamos. E é tão gostoso, é tão gratificante quando a gente vê alguém falar bem dos nossos, né? Como é bom falar, nossa, seu filho, ele é tão educado, nossa, seu filho é tão fiel, é tão participativo, nossa, seu menino é uma graça, tenho ele como exemplo. Nossa, como eu gostaria que o meu agisse assim, e por aí vai. Mas eles só vão agir dessa forma, primeiro, se tiverem o exemplo nosso, ver as nossas atitudes. A gente tem exemplos, irmãs, de pessoas crentes, fiéis, pessoas fantásticas, que dedicam demais ao corpo, à igreja, mas a casa está perdida. Está perdida, né? A casa está perdida. E se a gente for entender aquilo de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, pensa bem, que adianta você ganhar tanta gente, não que isso não tenha valor, tem, mas você perdeu os seus. Então, tire tempo para a sua família, tire tempo para filhos, para netos. Minha neta sabe todas as letras. Irmãos, eu não sei o significado delas, não, mas minha neta sabe, 12 anos. E fala disso como se fosse completamente normal, como se fizesse parte. Então, infelizmente, isso está se tornando normal. E nós, né, guerreiros da justiça, temos que estar atentos a isso, para que sempre possamos combater com amor, mas combater. Uhum. Então, que o Senhor nos abençoe, nos dê sabedoria, nesse sentido de nós investirmos no nosso, sabermos dessa importância, né? Que Deus abençoe cada uma de vocês, tenham um dia abençoado na presença do Senhor. Pode orar. Pai, nós somos gratos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor tem nos permitido meditar na Tua palavra, Senhor, aprendermos dela, nos fortalecermos nela, ó Pai amado, e acima de tudo, ó Pai, praticá-la, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado. Dá-nos sabedoria, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, sermos bons exemplos na nossa comunidade, na nossa família, junto com os nossos, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus, para que possamos testemunhar fielmente e da forma correta que em nenhum outro nome há salvação, a não ser no nome de Cristo Jesus, ó Pai. Obrigado, Senhor, obrigado por vidas tão importantes, ó Pai, para o Senhor, como das nossas amadas irmãs, ó Pai. Obrigado, Senhor. Dá-nos um dia na Tua presença, Senhor. Fortaleça-nos, ó Pai. Tu sabes, ó Senhor, cada uma das nossas debilidades, ó Pai. Tu sabes aonde fraquejamos, Tu sabes aonde somos mais fortes. Ajuda-nos, ó Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor, para que possamos, ó Senhor, em nome de Jesus, estarmos firmados e fundamentados na Tua palavra. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a olhar o próximo como o Senhor olha, com amor, ó Pai, com gratidão, Senhor. Ó Pai querido, ajuda-nos, ó Senhor, a sermos humildes diante do Senhor. Obrigado, ó Pai, pela palavra que foi dita. Nós queremos Te agradecer, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, glória a Deus.
Pessoal, amanhã a gente vai iniciar Hebreus, tá? E aí, após a leitura, eu gostaria que cada um comentasse um pouco o que entendeu para a gente se edificar juntos, tá?